Olá, meu nome é Claudio Henrique Souza Bezerra e junto com Ana Larissa Araújo Gabriel, apresento o nosso TCC intitulado Desvios de Conduta Organizacional na Perspectiva dos Stakeholders, Tensões, Vulnerabilidades e Resiliência diante de Maus Tratos contra Trabalhadores, sob orientação do professor Ronaldo de Oliveira Santos Júnior. Esse estudo nasce da constatação de que práticas de desvio de conduta são recorrentes nas organizações contemporâneas. Nelas, os maus tratos a trabalhadores se destacam como uma das formas mais sensíveis de desvio, por atingirem diretamente a integridade física, psicológica e moral dos empregados. A literatura já avançou sobre as causas estruturais dessas práticas, mas ainda oferece pouca compreensão sobre como os empregados, enquanto stakeholders, interpretam e reagem às agressões que vivenciam. Além disso, sabe-se que as respostas das empresas, ou a ausência delas, influencia a forma como os trabalhadores entendem sua relação com a organização. Dessa lacuna emergiu nossa pergunta de pesquisa: como os empregados interpretam os maus tratos sofridos e de que maneira as respostas organizacionais moldam sua decisão de manter o vínculo com a empresa? Nosso objetivo foi analisar essas experiências sob a ótica dos empregados, reconhecendo sua posição estrutural de vulnerabilidade e seu papel central como stakeholder. O trabalho se apoia em 3 eixos teóricos. O primeiro é a teoria dos stakeholders, que entende a firma como um arranjo relacional no qual os trabalhadores são stakeholders primários e essenciais à criação de valor. O segundo eixo discute o desvio de conduta organizacional, definido como ações ilegais, imorais ou inaceitáveis no contexto institucional, com ênfase nos maus tratos. E o terceiro eixo trata de justiça organizacional e canais de denúncia, mostrando que a forma como a organização acolhe, processa e responde às agressões tem impacto direto na percepção de legitimidade e no sentido moral que os trabalhadores atribuem à experiência vivida. Adotamos uma abordagem qualitativa de natureza exploratória construtivista. O estudo contou com 10 entrevistas semi-estruturadas com participantes que vivenciaram situações reais de maus tratos no trabalho. As entrevistas ocorreram entre setembro e outubro de 2025, totalizando mais de 10 horas de transcrição. Com este desenho metodológico, analisamos tanto a estrutura narrativa das experiências quanto seus elementos fenomenológicos, elucidando como os trabalhadores significaram os episódios de violência organizacional vividos. Observamos que os relatos traziam elementos semelhantes, modos parecidos de reação e desafios comuns para manter a confiança na empresa. A partir dessa leitura, identificamos 6 achados centrais que descreveremos a seguir. O primeiro achado: a estrutura de poder cria condições para o abuso. As narrativas mostraram que quando a agressão parte de posições hierárquicas elevadas, como diretores, donos, gestores, o desvio se torna mais difícil de interromper. Entrevistados relataram situações em que comportamentos humilhantes, gritos, xingamentos ou cobranças abusivas eram praticados abertamente, sem nenhuma repercussão institucional. A posição de poder do agressor funcionava na prática como proteção. O segundo achado: uma cultura permissiva legitima e naturaliza as agressões. Foram relatadas frases como "não leve para o pessoal" ou "faz parte da cultura daqui". Esse tipo de racionalização não só normaliza o abuso, mas o transforma em característica da própria empresa. Em alguns casos, episódios reiterados de humilhação eram percebidos como preço a se pagar por trabalhar em ambientes de alta demanda. O terceiro achado: a vulnerabilidade do vínculo contratual agrava o silêncio. Entrevistados em vínculos mais frágeis, como estagiários, temporários ou terceirizados, relataram medo em denunciar. O receio de perder o trabalho ou de serem vistos como problemáticos criou um efeito de retração, mesmo diante de agressões intensas. O vínculo precarizado funcionava como um mecanismo imediato de silenciamento. O quarto achado: impactos negativos sobre engajamento profissional, mal-estar psicológico e adoecimento são evidentes. Os relatos apontaram queda de motivação, sensação de ruptura do valor do trabalho, crise de ansiedade, insônia e sintomas de burnout. Em vários casos, os empregados descreveram a experiência de ir ao trabalho com medo, tristeza ou exaustão emocional. O desvio deixava de ser apenas um evento e se tornava uma ameaça constante à estabilidade emocional. O quinto achado: canais de denúncia efetivos têm potencial para desarticular o ciclo de agressão. Quando a empresa oferecia canais legítimos, acolhedores e com retorno efetivo, os empregados demonstravam maior confiança mesmo após episódios severos. Por outro lado, quando os canais existiam apenas formalmente, sem sigilo ou sem resposta, eram vistos como instrumentos vazios e reforçavam o sentimento de abandono institucional. Sexto achado:
Discernimento entre os atores fomenta a capacidade de resiliência dos empregados e a manutenção do valor. Mesmo nos casos mais difíceis, quando os empregados percebiam alguma abertura institucional, seja por meio de atendimento respeitoso ou por ações corretivas, surgiu um movimento de reconstrução da relação. Essa resiliência relacional não elimina o dano vivido, mas cria a possibilidade de reconfiguração da confiança, desde que a empresa demonstre legitimidade na forma de lidar com o desvio. Os achados mostram que os maus-tratos fragilizam a relação entre trabalhador e organização, mas o elemento decisivo não é apenas o episódio em si, é a resposta organizacional. Quando há omissão, a confiança se rompe, mas quando há acolhimento, investigação e ações consistentes, surge a possibilidade de reconstrução. Assim, o estudo reforça que ética, governança e relação com stakeholders não podem ser dissociadas. Integrar essas dimensões é essencial não apenas para manter a criação de valor, mas também como compromisso de justiça social e responsabilidade com aqueles que são stakeholders de suma importância para a sustentabilidade de uma organização. Como contribuição, nosso trabalho cunha o termo resiliência relacional para descrever como a confiança pode ser reconstruída quando a organização reconhece o abuso e age com legitimidade. Essa categoria oferece uma nova lente para estudos sobre o relacionamento com o empregado como stakeholder e abre caminho para investigar como diferentes respostas institucionais moldam essa dinâmica. Muito obrigado.